Olá, que Deus abençoe poderosamente a sua vida em nome de Jesus. Que a paz, o poder e o amor do Espírito Santo venha estar nos seus caminhos. Esse amigo que vos fala, Bispo Evanilson Nunes, trago hoje mais uma reflexão da parte de Deus. E eu tenho a certeza que o Deus que tudo pode, Ele vai trazer à existência aquilo que não existe. Nós estamos saindo de uma maratona, onde nós falamos aí 7 dias consecutivos acerca da fé. E hoje nós vamos falar sobre a esperança, Tikvá. A Bíblia diz que o nosso patriarca Abraão, ele lutou contra a esperança. E quando eu falo de Abraão, Abraão é um homem que ele é admirado tanto quanto no meio cristão, tanto quanto em relação aos judeus, como também aos muçulmanos. As 3 religiões monoteístas aí do mundo, os 3 segmentos, as 3 vertentes religiosas, tem Abraão como uma referência. Como diz a palavra, de fato, de verdade, Abraão, ele é pai de nações. Porém, ele foi um homem que teve uma promessa de Deus e, por sua vez, não tinha possibilidade alguma daquela promessa ela vingar, dar fruto, se concretizar. Porque Abraão olhava para sua própria condição e de sua esposa e via que não tinha como, mesmo de fato, de verdade, a promessa se cumprir aos olhos humanos. Por isso a palavra diz que ele lutou contra a esperança. Porque ele tinha uma promessa, ele tinha uma palavra que ele sabia que era segura, vinha de Deus. Porém, aos olhos humanos, às condições humanas, aquilo que ele via mostrava para ele que não teria como, que não teria jeito, que não haveria possibilidades alguma de acontecer aquilo qual Deus, ele disse a Abraão, que ele seria pai de multidões. E Deus disse mais, que a descendência dele, olha, a descendência, imagina, a descendência de um homem que não podia gerar, a descendência de um homem que não tinha como ali gerar. Veja só, mas Deus disse que seria como a areia do mar, a descendência dele seria incontável, como a areia que há na praia, areia que ali serve de entornos para as águas dos mares. Veja só, se você pegar um punhado de areia em sua mão, você não vai conseguir contar quantos grãos, imagine, na imensidão da areia das praias. E foi essa a promessa de Deus. E Abraão via em sua volta que não tinha jeito, porém, ele creu contra a esperança, está escrito. Olha só, ele teve a esperança Tikvá e creu contra a esperança negativa, aquilo que ele esperava aos olhos humanos. Porque em muitos dos seus sonhos é assim, você pensa, olha, não tem como, não há possibilidade, não tem jeito, olha, como seria bom se algo assim acontecesse, como seria bom se fosse dessa forma. Porém, em muitas das coisas e muitas das vezes, Deus ele lhe permite não ver possibilidade. Porém, aquele que já teve experiências com Deus, sabe daquilo que Deus é capaz de fazer e sabe que Deus é capaz de fazer muito além daquilo que já viu, ou como está na Bíblia em Efésios 3:20, ou daquilo que tem pedido ou pensado, conforme o próprio poder que opera em nós. Então, se uma vez você olha dessa forma, olha, eu sei o que Deus ele é capaz de fazer,
não saber de uma forma de magnitude mensurar isso, porque não tem ninguém que consiga medir, mencionar, mas de uma maneira aí relativamente àquilo que crê. Olha, eu sei que Deus ele é capaz e que Deus ele fará muito mais além. E você manter isso firme em seu coração, pode ter certeza que Deus ele cumprirá as promessas da forma que ele te fez sonhar, porque é ele que efetua tanto querer quanto realizar e vai te surpreender. Exatamente isso. Deus ele cumpre as promessas, porque é ele que efetua tanto querer quanto realizar, e ele vai ainda te surpreender. Então nós vamos falar sobre a Tikvá. Todos esses, aliás, 3 dias na verdade, né? Durante esses 3 dias, todos esses 3 dias, nós vamos falar sobre a esperança. A âncora para a alma. As cordas que unem o espírito. Fique ligado em cada mensagem. Agora eu peço que, se você não é inscrito, inscreva-se aí no canal para receber as notificações das próximas mensagens. E quanto a Abraão, se você conhece a história, você sabe que ele triunfou, que ele alcançou a promessa, ele lutou contra a esperança e venceu. Olha, bispo, eu tenho lutado contra a esperança. Se você tem crido naquilo que Deus ele é capaz de fazer, pode ter certeza que a sua luta não será em vão. Só não deixe a sua esperança no meio do caminho. Você precisa todos os dias lembrar daquilo que Deus já fez e ter no seu coração a certeza daquilo que Ele fará ainda. Deixe o seu like para Deus, para o nosso Pai, para o nosso Mestre, para o nosso Salvador Jesus. E na oportunidade, compartilhe com alguém aí para a glória de Deus. Hashtag Tikvá, vivendo a fé e a esperança para a glória de Deus, em nome de Jesus. Deus abençoe.